vou dar início ao nosso conteúdo. Conteúdo este extremamente importante, porque você passará a enxergar o parágrafo de uma maneira técnica. E eu vou mostrar esse parágrafo para vocês. Prepara o print, que vocês vão ter uma estrutura prontinha aí, só para depois ir adaptando na sua redação, servindo para qualquer parágrafo da sua redação também. Talvez o parágrafo que eu ensine aqui para vocês só não sirva muito para a conclusão da redação, né? Você segue a mesma estrutura, mas você tem que fazer uma pequena adaptação quando em se tratando de projeto de intervenção. Mas na aula de projeto de intervenção eu mostro como que você tem que fazer também, tá bom? Beleza, bora começar aqui falando o seguinte. Eu não gosto que você perca o seu tempo bonitinho de vida. Eu não gosto que você perca tempo. Então você vai sempre fazer o seguinte. Eu vou sempre mostrar para você o que você vai assistir ao longo dessa aula. Você sai dessa aula sabendo este conteúdo. Então você vai olhar e você falar, realmente é isso que eu preciso, então eu vou ficar até o final da aula para aprender tudo isso. O que eu posso garantir a você? Eu ativei aqui? Deixa eu ver se eu ativei. Ativei. O que eu posso garantir para você? Que durante essa aula você vai aprender de forma... Epamba! Ô, Rod, eu vou falar, viu? Eu desativei a caneta quando eu fiz isso. Você vai aprender de forma técnica a estrutura para escrever qualquer parágrafo. Sim, gente, parágrafo não é dom, parágrafo é técnica pura. Inclusive, tem algumas técnicas de introdução, técnicas de desenvolvimento, técnicas de conclusão, que você pega essa estrutura e aplica na técnica que você se sente mais à vontade, beleza? Então, primeiro você aprende isso e depois você aprende as técnicas de cada tipo de parágrafo, de cada parte da sua redação. Cada parte da introdução, cada parte do desenvolvimento, cada parte da conclusão. Você aprende isso daqui e aplica na técnica de cada parte. Características de um parágrafo. O que tem que ter em um parágrafo? Não é só a técnica dele de como escrever qualquer parágrafo. Quais são as características que o seu parágrafo tem que ter? E claro, aprender a escrever qualquer parágrafo e eu vou mostrar um exemplo de um parágrafo escrito para vocês. Tudo bem? Então já prepara o print, prepara a foto para me marcar lá também no Instagram, combinado? Já senta o dedo no like. Primeira coisa. Quais são as características? Vamos começar pelo take it easy, pelo facinho, pela parte trunks, entendeu? Quais são as características de um parágrafo? O basicão. Vamos começar pelo basicão. Primeira coisa, todo parágrafo tem margem. Então, quando você vai escrever um parágrafo, você lembra lá de Tia Sol, Tia Rosângela, que falava, criatura do meu coração, você antes de escrever o parágrafozinho, você tem que colocar 2 dedinhos. Você marca 2 dedinhos e a partir dali você começa a escrever o seu parágrafo. Certo ou errado? Certo, professor. Então, todo parágrafo, ele tem que ter margem. Se você inicia o seu parágrafo já encostado aqui nessa margem, sem dar o espaço dos 2 dedinhos, pelo menos um dedinho, está errado. Começamos aí. Quando o corretor pega a sua redação para ler, ele tem que olhar para a sua redação e entender aonde começa e aonde termina cada parágrafo da sua redação. Se sua redação tem 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos, tem que ficar bem claro para ele aonde começa e aonde termina cada parágrafo. Primeiro ponto. Então, todo parágrafo tem margem. Todo parágrafo tem número de linhas. E aí a gente entra em algumas especificidades, né? Porque não existe uma regra para o número de linhas. Todo mundo fala assim, professora, na minha redação, quantas linhas tem que ter um parágrafo? O que eu recomendo? Que o seu parágrafo não passe, evite fazer um parágrafo com mais de 9 linhas, tá? Por quê? Porque quanto mais linhas o seu parágrafo tiver, maior a chance de faltar a coesão e a coerência e maior a chance de você misturar assuntos no mesmo parágrafo. Então, quando o seu parágrafo começa a ter muita linha, significa que você muito provavelmente já está sendo prolixo, você já tem muita pontuação, muita conjunção ali no meio, então já tem muita mistura, muitas coisas que podem acabar comprometendo a sua coesão e coerência textual. Deu para entender? Então, um parágrafo bom é um parágrafo de até 9 linhas. Se você perceber que seu parágrafo está ficando muito longo, você volte nele, leia e veja assim, onde que eu posso dividir esse parágrafo? Onde que eu comecei a falar de 2 assuntos diferentes? Eu vou mostrar para vocês que o parágrafo ele tem isso. O parágrafo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão.
E aí, quando você começa a entender isso de uma forma técnica, você consegue achar essas informações claramente. Qual que é a introdução do seu parágrafo? Quais são as ideias secundárias do seu parágrafo, o desenvolvimento, e qual que é a conclusão do seu parágrafo. E aí fica mais fácil, inclusive, para você manter o foco dele, do assunto, do tema daquele parágrafo, e mais fácil também de você sintetizar as ideias, porque você sabe sobre o que você está falando. Tudo bem? Todo parágrafo, então, tem margem, tem número de linhas. Todo parágrafo apresenta, começamos aqui, hein? Todo parágrafo apresenta uma ideia núcleo, uma ideia principal. Então a gente coloca aqui, toda ideia núcleo é a nossa ideia principal, também conhecido como a tese, o tópico frasal, tudo bem? E ele apresenta essa ideia núcleo, essa ideia principal será desenvolvida por aquilo que nós chamamos de ideias secundárias. É por isso que eu falo para você, ideias diferentes, parágrafos diferentes, porque as ideias secundárias tratarão somente sobre uma ideia núcleo. Então, se você começa a colocar várias ideias núcleos em um mesmo parágrafo, ele fica longo, ele vai provavelmente, e eu posso garantir a você que a chance disso acontecer é 99%, vai faltar coesão e vai faltar coerência. Deu para entender? Então, todo parágrafo tem que ter, vamos supor aqui, ó, vamos supor aqui nesse nosso parágrafo, todo parágrafo ele tem uma ideia núcleo, e eu vou mostrar isso no exemplo para vocês, e ele tem aqui as ideias secundárias que falam sobre essa ideia núcleo, que justificam essa minha ideia núcleo. Eu quero que esse ponto fique muito claro para vocês. Vocês estão entendendo quando eu falo que um parágrafo, ele tem uma ideia principal? Então, suponhamos que você escreveu aqui um parágrafo, de 8 linhas, tá? 8 linhas. Nessas 8 linhas, 3 linhas, que é a introdução do seu parágrafo, você usou para escrever a ideia principal, para apresentar a ideia principal ao seu leitor, tudo bem? As outras 5 linhas, regacei na conta agora, hein, Rocha? Ó, falei que são 3 linhas, ideia principal, 9 fora, 4, posição do vento, aqui, ó, sobraram 5, 8 linhas. Conta, é uma matemática um pouco mais elaborada, mas eu consegui desenvolver no ao vivo, hein? Olha lá, 5 linhas para essas ideias secundárias. Então, em 5 linhas, você vai desenvolver sobre a sua ideia principal. Só recapitulando, todo parágrafo ele é dividido em ideia principal e ideias secundárias. Essas ideias secundárias tratam sobre essa ideia principal. Isso daqui, gente, é o parágrafo de introdução, é o parágrafo de desenvolvimento, é o parágrafo de conclusão, tanto faz. O parágrafo de introdução, ele tem uma ideia principal e ideias secundárias. O parágrafo de desenvolvimento, ele tem a ideia principal e as ideias secundárias que tratam sobre a ideia principal. O parágrafo de conclusão, a mesma coisa. Tem a ideia principal e as ideias secundárias que tratam sobre a ideia principal. Cada parágrafo em uma redação, em algum texto, ele tem ideia principal e secundárias, ideia principal e secundárias. Essa é a ideia de escrever um parágrafo. Tá ficando claro, sim ou não? Vamos lá, ficando isso aqui muito claro para vocês, nós temos uma ideia principal e ideias secundárias que vão desenvolver essa ideia principal. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo aqui. Agora, o que a gente vai olhar? A gente vai começar a olhar. Eu vou, obviamente, focar a nossa aula na redação, que é para o que nós estudamos, né? Para ir bem na redação de qualquer prova. Enem, vestibular, concurso público. Isso daqui você pode usar para qualquer prova, tudo bem? Quando a gente chega normalmente na redação, eles falam assim, faça uma dissertação argumentativa. Obviamente, hoje, eu não vou ficar aqui desenvolvendo sobre dissertação argumentativa, porque eu já até expliquei isso para vocês, e eu posso fazer uma aula somente com as características do texto dissertativo argumentativo. Se vocês querem uma aula sobre as características do texto dissertativo argumentativo, coloquem aí nos comentários se sim ou não. Sim é que vocês querem, não, não precisa, beleza? Só as características do texto dissertativo argumentativo que eu já elaboro para a próxima semana essa aula, tá? Então, quando ele fala pra gente que quer uma dissertação argumentativa, ele quer que você fale sobre um assunto de forma argumentativa, de forma persuasiva,
de modo que você convença o seu leitor da sua opinião em terceira pessoa. Então, lá na redação, só para ficar claro aqui, você escreverá alguns parágrafos na sua redação, certo? Então você vai lá, colocou o título aqui, ó, dedinho, escreveu o parágrafo 1. Escreveu o parágrafo 1. Tô colocando aqui de uma forma bem, né, gente, só pra gente visualizar o que eu quero que você entenda. Aqui, parágrafo 2. Comecei o meu parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento, certo? E aqui, para finalizar, para a redação com 3 parágrafos, no mínimo 3, parágrafo de conclusão. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque a partir desse momento pode ser que fique um pouquinho confuso o que eu vou explicar. Mas a nossa aula não falará sobre a redação. A nossa aula falará somente sobre o parágrafo. Então, o que a gente vai, a partir de agora, prestar atenção? Nesse parágrafo escrito, qual que é a estrutura dele? O que deve ter em cada linha deste parágrafo? Então, entendam, pode parecer que eu estou falando da redação inteira, mas não. Eu vou falar para vocês o seguinte, todo parágrafo, ele tem, vou colocar aqui novamente a minha caneta, todo parágrafo, ele tem introdução, todo parágrafo tem desenvolvimento e todo parágrafo tem conclusão. Então é esse o recorte que eu quero que vocês entendam. Nós não falaremos sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós falaremos que dentro do parágrafo nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você faz isso tanto no texto inteiro quanto dentro dos parágrafos. E é isso que muita gente não sabe. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, mais ou menos, essas linhas são as linhas de introdução do seu parágrafo, as linhas de desenvolvimento do seu parágrafo, que contém as ideias secundárias, e as linhas de conclusão do seu parágrafo. Todo parágrafo de uma redação tem essa estrutura, só que você não sabia disso até agora, muito provavelmente. Se você não assistiu a minha aula de estrutura do parágrafo, você não sabia disso, mas está aprendendo agora, não tem problema nenhum. Vocês conseguiram entender que a partir desse momento nós falaremos dessas 3 partes do seu parágrafo? Eu não estou falando de introdução da redação, desenvolvimento da redação e conclusão. Eu estou falando que um parágrafo, qualquer parágrafo, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Ele terá introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então vamos dar sequência aqui. O parágrafo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu vou ensinar para você a partir de agora? Eu vou ensinar o que tem dentro da introdução do parágrafo, o que tem dentro do desenvolvimento do seu parágrafo e o que tem que ter dentro da conclusão do seu parágrafo. E sim, teremos um parágrafo exemplo, um parágrafo de modelo base para você printar no final, tá bom? Eu vou colocar ele bem grandão na tela para você, para ficar bem claro as ideias que eu estou transmitindo ao longo dessa aula. Vou colocar num exemplo. Vamos lá. O seu parágrafo tem uma introdução. Então vamos falar o seguinte, você escreveu aqui, ó, você escreveu aqui um parágrafo, um único parágrafo, e nesse parágrafo, essas duas primeiras linhas são a introdução, as duas primeiras linhas são a introdução do seu parágrafo, tudo bem? O que tem que ter dentro dessas duas primeiras linhas? Por exemplo, dentro dessas linhas tem que ter algo conhecido como tópico frasal. O tópico frasal é a ideia principal do seu parágrafo. O restante das linhas do seu parágrafo dependem dessa introdução, da apresentação dessa ideia principal, que é o tópico frasal. Então, nessas duas primeiras linhas, você sempre utiliza para apresentar a ideia principal do seu parágrafo. Estamos indo bem? Todo mundo está entendendo até aqui? Ela é feita de modo claro e objetivo, sem grandes frufrus. E eu vou mostrar num exemplo para vocês. Então, o que eu estou dizendo para você? Essas duas, até 3 primeiras linhas do seu parágrafo, você sempre usa para mostrar a ideia principal do parágrafo, para falar sobre o que o parágrafo vai tratar. Ponto. Beleza? Tranquilo?
Aí você vai para o desenvolvimento desse parágrafo. Vou fazer aqui, ó, novamente, porque eu quero que fique visualmente claro para você isso. Você escreveu um parágrafo aqui, ó. Se as duas primeiras linhas, três primeiras linhas, são a introdução, a apresentação da ideia principal do parágrafo, aqui, algumas linhas, 3, 4, 5 linhas, você vai usar para desenvolver e explicar essa ideia principal. Desenvolver e explicar a ideia que você apresentou nas 3 primeiras linhas. Isso nós chamamos, cadê? De ideia secundária. Ideias secundárias, porque você desenvolve, você explica o tópico principal do parágrafo. É aqui que você começa, por exemplo, se é um parágrafo argumentativo, é nas ideias secundárias que você apresenta dado estatístico, que você apresenta exemplificação, que você apresenta citação. Observa como faz sentido. Se você está falando sobre saúde pública, né, as problemáticas na saúde pública do Brasil, né? Então, a ideia do seu parágrafo é falar sobre as problemáticas na saúde pública do Brasil. Você usa depois uma citação sobre esse tema. Você percebe que a citação não é o principal são as problemáticas na saúde pública do Brasil? Você está usando a citação para dar força ao que você vai tratar no parágrafo? É uma ideia secundária em relação à ideia principal? Apresentar um dado estatístico sobre as problemáticas na saúde pública do Brasil não é a ideia principal. Você está usando os dados estatísticos para dar embasamento, para deixar o seu argumento forte sobre a ideia principal do seu parágrafo. Tá ficando claro isso para vocês? Então, ó, as problemáticas na saúde pública do Brasil, certo? A saúde pública no Brasil tem muitos problemas que precisam ser resolvidos de forma imediata, pois pessoas estão morrendo devido a isso. Ponto. Faltam médicos, faltam leitos, faltam hospitais, faltam estrutura técnica, faltam medicamentos. Tudo isso que falta são ideias secundárias relacionadas à questão da saúde pública do Brasil. Vocês estão entendendo o que são essas ideias secundárias que são desenvolvidas baseadas nessa ideia principal? Coloquem nos comentários para mim se vocês estão entendendo ou não isso que eu estou falando para vocês. Então aqui, nessas duas primeiras linhas, eu falo que existem problemas na saúde pública do país que precisam ser resolvidos. Isso é a minha ideia principal. Nessas linhas amarelas, que são as nossas ideias secundárias, eu vou falar, eu vou mencionar, eu vou apresentar dados estatísticos, eu vou apresentar um exemplo, eu vou enumerar quais são esses problemas. Isso são ideias secundárias que dizem respeito à ideia principal. Olha só, então, temos todo parágrafo, ele tem uma ideia principal e ele vai ter as ideias secundárias que apresentam argumentos, tudo bem? Ela apresenta argumentos que reforçam a ideia principal, que é o nosso tópico frasal do parágrafo. Observe, eu não estou falando da redação, eu estou falando do parágrafo, beleza? Todo parágrafo, ele tem uma conclusão. Então, vamos voltar aqui com o nosso parágrafo. Então, eu tenho um parágrafo aqui, certo? Vou colocar um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar, certo? Tem um parágrafo aqui que parece quase a redação inteira. Mas olha só. Olha só. Vou colocar essas duas primeiras linhas, 3 primeiras linhas, é a introdução, onde eu apresento as ideias principais. Aqui nesse miolo eu tenho o desenvolvimento, que são as nossas ideias secundárias. No final eu tenho a conclusão do parágrafo. Na conclusão do parágrafo, eu retomo e reafirmo a ideia principal. Porque tudo no parágrafo gira em torno dessa ideia principal que eu apresento no início do parágrafo. Tudo que eu falo ao longo do parágrafo tem que ser referente à ideia principal. E isso é uma sacada muito... Sempre se questione. A minha conclusão do parágrafo, ela trata sobre a ideia principal? Ela retoma essa ideia principal? Ou eu estou falando de um outro problema, de um outro assunto, de uma outra coisa? Tá dando para entender, gente, o que eu estou querendo dizer?
você começa até a ser mais objetivo, mais claro e começa a fazer as próprias verificações de coesão e coerência, as próprias verificações de adequação ao tema da redação. Porque se você percebe que você está adequando as ideias secundárias e a conclusão da sua redação à ideia principal do parágrafo, a chance de falhar na coesão, a chance de falhar na coerência e a chance de você fugir do tema caem drasticamente, porque você consegue olhar parte por parte do seu texto, parte por parte do parágrafo. Tudo bem? E depois você pode fazer um exercício maior antes de passar a limpo, né? Você começa a verificar o seguinte: as ideias desse parágrafo são coerentes? Faz sentido com as ideias do segundo parágrafo? Com as ideias do terceiro parágrafo e do último parágrafo? Todos estão tratando sobre um mesmo assunto? Então você passa a olhar parte por parte da sua redação. Então você começa a verificar uma adequação muito melhor ao tema. Deu para entender? Então essas linhas finais, essas linhas são a conclusão da sua redação. Nessas linhas finais, dependendo se é um parágrafo de introdução, desenvolvimento ou conclusão, você pode estar ali, inclusive, uma solução ou indagação para o problema que foi apresentado no tópico frasal daquele parágrafo. Né? Se você estiver no parágrafo de conclusão da sua redação, você sabe que você tem que retomar a tese apresentada lá no primeiro parágrafo da redação e propor um projeto de intervenção para este problema, certo? Então, é aí que você vai fazer isso também. Deu para ficar claro isso? Sim ou não? Porque agora eu vou apresentar um parágrafo aqui de exemplo para vocês. Eu vou colocar bem grandão na tela, tá? Então, olha lá. Vocês vão perceber que eu dividi para vocês podem printar para depois jogarem numa tela maior para conseguirem ler. Mas o que eu fiz para vocês? Eu dividi nessa parte, no comecinho, a parte que está com a fonte preta, ela é a introdução do parágrafo. A parte em azul é o desenvolvimento, as ideias secundárias desse parágrafo. E a parte que está em vermelho é a conclusão do parágrafo. Tudo bem? Então ele fala assim, ó. O trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas são tomadas pela sociedade que sejam realmente eficientes na solução dessa deficiência. Isso é o meu tópico frasal. Eu vou fazer uns riscos aqui. Então, ó, essas três primeiras linhas, as três primeiras linhas, eu trato como a introdução do meu parágrafo. Observem que se nós lermos somente as partes que eu destaquei em amarelo, a gente consegue entender qual que é o problema, qual que é a ideia principal desse parágrafo. O trânsito é um problema da sociedade, poucas medidas são tomadas para a solução deste problema. O trânsito é um problema na sociedade e precisamos de uma solução. Olha só, como em 4 tópicos, 4 palavrinhas, 4 expressões, eu consegui definir qual que é a ideia principal do meu parágrafo. A partir de agora, tudo que eu escrevo são as ideias secundárias para falar sobre este tópico principal. Então eu trato aqui o seguinte, coloca aí na tela novamente, Rod. O prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, em uma tentativa de amenizar esse caos urbano, restringiu a circulação de caminhões nas principais vias e marginais nos horários de pico. Porém, segundo o balanço apresentado pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Olha só, então observe que toda essa parte em azul, que eu estou grifando agora em verde para vocês, toda essa parte em azul trata sobre o que, gente? É uma ideia secundária exemplificando sobre esta ideia principal. Então aqui eu mostrei o que, por exemplo, um prefeito de São Paulo fez para tentar amenizar o trânsito, que é um problema na sociedade. Isso daqui é uma ideia secundária que trata sobre esta ideia principal. E aí, como que eu fecho o meu parágrafo? Como que eu fecho? Sendo assim, o trânsito nas grandes cidades, olha lá, a retomada que eu falei para vocês. Eu retomo o que eu escrevi no início do parágrafo, certo? Eu reafirmo o que eu escrevi. Sendo assim, o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresários do ramo de transporte público. Então, olha só, aí eu finalizo retomando, ó, sendo assim,
O trânsito nas grandes capitais merece a atenção de todos os envolvidos. O trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas são tomadas. Observe que eu estou retomando, reafirmando o que eu escrevi na introdução. Então aqui é a nossa conclusão, tudo bem? E observa, a conclusão, ela trata também sobre o assunto da introdução do parágrafo. Observe, gente, isso aqui não é uma redação. Ah, só para deixar claro, aqui, como eu digitei, ficou longo. Mas, quando eu coloco isso de forma manuscrita, ficou com 8 linhas. A minha caligrafia é uma caligrafia tamanho normal, não é gigante nem pequenininha. Então, ficou ali com 8 linhas, eu consegui escrever tranquilamente, tá? Poderia escrever até 9, mas 8 linhas, tranquilo. Então, ó, eu retomo o que eu falei aqui e dou uma brecha para a continuação dessa minha redação. Por exemplo, perguntaram se pode finalizar o parágrafo com uma interrogativa. Então, vamos lá. Você primeiro reafirma e retoma o que você disse no começo do parágrafo, beleza? E sim, você pode finalizar o seu parágrafo com uma interrogativa, caso ele seja, por exemplo, um parágrafo de introdução. Por quê? Porque aí você pode... Isso é uma técnica de introdução, tá? Introdução da redação agora. Porque você finaliza o seu parágrafo fazendo uma pergunta e inicia o próximo parágrafo respondendo esta pergunta. O que você nunca pode fazer? Você nunca pode deixar uma pergunta aberta na sua redação. Isso significa que você nunca pode terminar a sua redação com uma pergunta, porque não tem onde você responder. Se você finalizou a sua redação com uma pergunta, você pode colocar o seu corretor, o seu leitor para fazer uma reflexão e ele pode simplesmente discordar de você. Se você fizer uma pergunta na redação, é sua obrigação responder essa pergunta e usar isso a seu favor, certo? Para deixar a sua argumentação mais forte, para deixar a sua argumentação mais íntegra. Deu para entender? Então, por exemplo, no final da introdução, você pode fazer uma pergunta aqui, ó, retomar, reafirmar o que eu disse e finalizar com uma pergunta? Pode, se isso for um parágrafo de introdução, pode. Você pode começar respondendo no próximo parágrafo de desenvolvimento? Pode. Até recomendo que você faça isso. Uma coisa muito interessante, toda vez que nós, corretores, pegamos uma redação para corrigir e nós vemos uma pergunta, automaticamente eu começo a procurar na sua redação a resposta. Sempre. Nunca deixe perguntas abertas na sua redação. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha respondido. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Nos parágrafos de desenvolvimento, posso fazer um parágrafo com 7 linhas e outro com 8 linhas? Pode, não tem problema nenhum, tá? Não existe uma regra fixa para o número de parágrafos, gente. É só uma base que a gente dá para vocês. Mas pode sim, um com 7, outro com 8, os dois com 8, um, dois com 7, um com 9, outro com 7. Não tem problema nenhum. Só tem que tomar cuidado se o parágrafo passar ali das 9 linhas, você pode começar a ter um problema com a coesão e coerência. Beleza? Eu vou finalizar aqui a aula e volto para responder as perguntas de vocês. Então, dica final da Pamba aqui para você. Cada parágrafo tem apenas uma ideia núcleo, então lembre. Você tem lá uma redação... Opa, tô com a outra cor aqui. Você tem lá uma redação com 3 parágrafos. Vou colocar 2 parágrafos aqui, tá? Cada parágrafo tem apenas uma ideia núcleo. Você não pode colocar mais que uma ideia principal em cada parágrafo. Começamos por aí, beleza? Tópico frasal deve ter até 3 orações. Eu vi alguém perguntando sobre o número de períodos, né? Então, o número de períodos da redação. O tópico frasal, por exemplo, você não deve extrapolar até 3 orações, porque senão ele já passa a deixar de ser objetivo. E no tópico frasal tem que ficar ali no começo de cada parágrafo seu, bem claro qual que é o assunto daquele parágrafo. Beleza? Tranquilo, gente? Eu posso desenvolver um pouquinho mais sobre isso lá nos meus stories, então não deixe de me seguir no Instagram. Eu abri caixinha de pergunta lá hoje, vou colocar o meu Instagram aqui embaixo para vocês. Não deixe de me seguir, porque aí você consegue tirar também as suas dúvidas. Eu coloquei abrir caixinha antes de começar a live, então se eu não conseguir responder tudo aqui de vocês hoje, pode deixar também lá no meu Instagram. E outra coisa muito importante, usem sempre a minha última foto do Instagram para sugerir os temas das lives,
porque eu consigo ver. Se eu não vejo, tem a Nath, tem a Cal que trabalham comigo, elas vêm, elas anotam e me passam, tá? Então eu sempre pego as sugestões de vocês para trazer as lives, para trazer as aulas, porque é o que vocês estão precisando. Então nada mais justo do que eu seguir o que vocês estão pedindo, beleza, gente? Então pode deixar sempre a sua sugestão de aula na minha última foto, eu acho que hoje foi um quiz que foi pro ar, deixa lá na minha última imagem que a gente pega e anota, tá bom? Beijo, descansem, vá descansar, beijo e tchau!